Opa, tudo bom? Meu nome é Carlos. Estou falando de uma sexta-feira, dia 19/6 de 2026, às 1h08, 2h08, 2h03, por aí. Dando um pouquinho de contextualização sobre o que nós vamos dizer hoje. Hoje vamos refletir sobre a finitude da vida e como o ser humano ele desperdiça tanto essa finitude. Por exemplo, você a frase que mais significa isso é como se o ser humano ele sabe que o inferno existe, mas vive como se não existisse. É, esse é o sentido do vídeo de hoje. Nós vivemos nos dias de hoje tão rápido, tão acelerado, tão como se corremos numa corrida que nem sabemos o final dela. Vivemos na corrida de ratos, né? Como se diz. E perdemos às vezes a linha disso. Perdemos por prazeres, perdemos por ganância. Quando diz que está valorizando a vida, se valoriza de uma forma tão errada, que não faz o menor sentido essa valorização. O tempo que você gasta nesse prazer não reflete nem um segundo do que você poderia ter no céu. Não digo aqui como um cristão que você deve viver ajoelhado ou simplesmente largar tudo, achar que vai morrer, pronto. Não. Eu digo aqui no sentido que como você, com a prudência de Deus, pode valorizar essas coisas. Como um ser humano bom, coloco nem como um cristão, um ser humano bom, pode valorizar a vida. Entende? Vou dar aqui uma lida pra vocês, para melhorar aqui a história. Saber que vai parar num caixão vai além de saber que você vai morrer, mas valorizar o que você vive antes de estar debaixo de 7 palmos do chão. O que você escolheu, o que você aprendeu, o pecado ou a virtude, a sabedoria ou a imprudência, a desvalorização do coração na solitude, ou a sabedoria de ter amigos. Escolher entre o amor genuíno ou o ódio eterno. No que você está gastando a sua vida nesse pouco tão tempo que você passa aqui? No que você prefere, o que você escolhe, o que você pretende fazer? Não temos tanto tempo assim para gastar em coisas tão fúteis. Não temos todo o tempo do mundo para gastar. Essa é a verdade. Então pense muito bem antes de agir. Veja que se o que você está fazendo é realmente o que Deus te pede. Pare de achar que é só mais uma vez pecando, só mais uma vez indo para uma balada, só mais uma vez bebendo, fumando, xingando, mas não vai ter a próxima vez. Imagine que cada segundo que você gasta aqui na Terra não vai ter mais. Nós vivemos tão no acelerado que perdemos a noção do nosso próprio tempo. E quando nós vemos, nós estamos na metade do ano. Eu mesmo sinto isso às vezes, que reclamei tanto no começo do ano que era janeiro e já estamos em junho. Um salário de dedos. E daqui a pouco tá dezembro, outubro. E tanto passa, 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 passa. Mas o que que você tá fazendo da sua vida? O que que você tá gastando dela? Você vive na virtude ou vive no pecado? Você vive buscando prazeres mundanos ou acredita que depois dessa vida você vai valer a pena todo o esforço que você tem para chegar ao céu? Entende? Deixar de achar que essa vida é infinita não é temer, não é chorar a morte. Só um minuto. Pô, gente, começou um carro aqui batendo uma bala, um som mó forte. E eu gravo aqui céu aberto. É um pouquinho ruim.
Esse é o lugar que tem mais iluminação aqui em casa pra eu gravar essas coisas. Mas, voltando ao assunto, pare e pense para refletir o que você vai fazer, o que que você quer seguir, o que que você tem que gastar a sua vida verdadeiramente. Me diz, se depois que você peca, você ainda valoriza aquele tempo que você pecou, me diz que você, com a consciência que você tem na cabeça que aquilo é um pecado, você sabendo que isso é errado, você gasta ainda tempo com aquilo, em vez de saber que você está gastando tempo com as coisas certas, se esforçando, se dedicando, estudando, treinando, buscando a Deus acima de todas as coisas, amando ou volta de você, amando o próximo assim como a si mesmo. Me diz, o que que vale mais a pena? Aquele instante que você pecou ou a infinitude de momentos que você passou durante a sua vida buscando a Cristo? O tempo que você gasta é o mesmo, mas a valorização que você dá para ele é diferente. Me diz, você com a vida que você tem hoje, deitando no leito da sua morte, você ainda acha que isso que você vive é bom? Vale a pena? Uma coisa para se refletir. Pegando em Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes. Fugacidade das fugacidades. Tudo é fugaz. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. Mano, se você parar pra pensar que tudo que é desse mundo é fugacidade, assim como dizia o Eclesiastes, e que tudo passa, como tudo desaparece. A sua casa, seus parentes, suas lembranças. Tem santos hoje em dia, santos, que não, não é um julgamento, mas nem são lembrados. E se você quer ser santo, se você quer ter uma vida melhor, você não procura reconhecimento. Porque de que vale você ter tanto reconhecimento aqui na Terra se você não conseguiu nem chegar na morada eterna? O que que você está fazendo aqui na Terra para você conseguir a sua morada eterna? Me diz, o que que você gasta tanto dentro de uma casa com televisão, carro, coisas que são banais, banais, mas não se preocupa com a morada que você vai ter para sempre, eternamente. Você vai estar com o próprio Cristo. Mas você vive se preocupando se não vão pensar o que eu tô fazendo, eu não vou andar com o texto na mão, não, amanhã eu me converto, não, eu ainda tenho tempo. Irmão, tu pode morrer hoje. Aprenda a valorizar o pouco tempo que você tem. Aprenda a valorizar a si, os próprios e o tempo. Aprenda a valorizar o amor de Cristo na sua vida. Valorizar as coisas. Deveria deixar só um texto de bom dia que você ganha da sua avó para algo real. Uma filosofia que você deveria levar no seu dia a dia. Você já parou para pensar que você tem aquela historinha que se você andar um pouquinho mais devagar no caminho do trabalho, da escola, você vai ver coisas que você não vê. E vai ficar impressionante porque você passou 15 anos da sua vida andando no mesmo caminho e não viu simplesmente a rosa que nasce do lado da calçada. Não um matinho que cresce e morre. Ai, que coisa besta. Não é besta. Você, você tem que admitir isso. Porque imagine você criança e você agora. Me diz quem era mais feliz. Me diz quem valorizava mais o seu tempo. Me diz quem gastava sem se preocupar com o afora, mas sim com dentro. Mesmo sem conhecer a Deus. Mesmo sem saber o que era ele realmente. Ele simplesmente queria estar com ele. Queria obedecer a mãe, sabendo que era um castigo. É um pensamento leve de medo a Deus, de temência a Deus, mas genuíno. Existe a tradução que tudo é vaidade.
Vaidade das vaidades. Se tudo é vaidade, por que você gasta tempo com isso? Não há mais tempo pra gente gastar com essas coisas. Não há mais vida. Assim como você valoriza tanto o sua riqueza, né? Aprenda a valorizar a vida. Antes de terminar, eu queria comentar sobre que hoje é junho, né? Hoje não, esse mês é junho. E é o mês da conscientização da saúde mental dos homens. Valorize. A única coisa que eu tenho pra dizer nesse mês. Valorizar. Aprenda a valorizar as coisas. Aprenda a valorizar seu coração, sua mente, as pessoas que estão ao seu redor. Aprenda a valorizar. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Pelos 11 minutos que eu espero que eu não tenha gastado da sua vida. Não desperdice os próximos anos, os próximos dias ou próximo segundo. Muito obrigado.